trata de uma mixórdia de temáticas. Bom dia! Bom dia! Bom dia. Amigos ouvintes, muito bom dia. Alertado por um ouvinte que é amigo da Mixórdia, chamado Vasco Palmeirim. Olha que nome tão engraçado. É verdade. E isto comprova mais uma vez que realmente a Mixórdia é muito popular entre os pequeninos. Alertado realmente por este ouvinte, eu tomei conhecimento desta notícia. Atenção, segurem-se. A Microsoft de Portugal lança o primeiro campeonato nacional de Excel. Ei, o primeiro... Calma, amigos ouvintes. Vamos acalmar, porque eu tenho medo que esta notícia faça mal ao coração. Incrível. É um campeonato nacional e é de Excel, cuidado. É bem, eu estou fora 2 semanas e queria suscitante campeonato nacional de Excel. Sim. Eu acho que a comercial devia oferecer bilhetes para este campeonato. Eu acho que sim. E é tudo para o futebol, sempre tudo para o futebol. Não, é campeonato de Excel. Calma, Nuno, calma. Mas espera aí, Ricardo, tu sabes o que é o Excel? Sei perfeitamente, Luísa. É aquele programa que eu por vezes carrego por engano quando quero carregar no Word e depois tenho que ficar à espera que ele ligue para poder desligar outra vez. Tem risquinhas. É a única coisa que eu sei, porque é a única coisa que eu chego a ver antes de carregar naquela cruzinha vermelha. Desligue outra vez. Mas atenção, eu julgo que este campeonato nacional vai popularizar o Excel entre as pessoas. As pessoas vão ficar malucas com esta renhida competição. Como é que eles não organizam um grupo para ir ver? Devia ser, não é? Devia ser. Íamos um bocado mais cedo, não é? Se calhar fazer um piquenique antes no Estádio Nacional, mas íamos mais cedo para marcar lugar com as cores do Windows na bochecha. Sim. Passávamos nas bifanas, bebíamos uma cerveja ou duas, depois íamos vibrar para a bancada ali. Introduz o valor, Ale! Introduz o valor, Ale! Introduz o valor, Ale! Introduz por nós! Coisas deste tipo. Introduz por nós. Sim, fazer a onda. Inserir célula, inserir célula. Fazer a onda sempre que a fórmula A1 mais B1 mais C1 funcionasse. Coisas deste tipo. Deixa-me só dizer que fico muito feliz por teres perdido parte do teu tempo a pensar em cânticos relacionados com Excel. Com Excel, sim. Oh, Ricardo, mas tenho aqui uma dúvida. Achas que o Campeonato Nacional de Excel tem potencial para mobilizar, tal como o futebol, grandes massas de público? Epá, Vasco, parece-me evidente, né? Parece-me evidente, não só isso, vai tomar de assalto as discussões por esses snack bars fora. As pessoas vão discutir tudo o que se passa no Campeonato de Excel, parece-me. E essas discussões depois migram para os programas televisivos. Por causa dos Martins, este dígito foi mal introduzido na célula. Por causa dos Martins, eu sei bem o que se disse e o que se escreveu quando na semana passada outro atleta introduziu um dígito na célula errada. Por causa dos Martins, há aqui dígitos que foram mal introduzidos. Quais? Vários. Diga um! Vários. Diga um! Há vários. Mas diga um! São vários. Diga um! Vários. Tem potencial, tem. Vês? Assim, Que à eu te primeira disse? vista tem potencial. Vão ser discussões maravilhosas. As pessoas querem vibrar com isto, pá. Querem. Tens várias coisas que podes. Tens repetições em movimento lento. De fórmulas que não funcionam e tu vais ver e com aquele R a piscar. Tens as questões de arbitragem que vão dar que falar. E podes ter outros programas menos violentos, mas também sobre o tema, como o Mais Folha de Cálculo, com a Cláudia Lopes e aquele tipo de rádio. Mixórdia de temáticas. Coisa mais amigável. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida. Uma coisa assim mais amigável, Mais não é? amigável, Pois. Trata de uma mixórdia de temáticas. Se calhar com antigos contabilistas também presentes que usaram Deixa-me só muito o perguntar uma Excel. coisa. Nunca usaste uma folha Excel na tua vida? Mas nunca, nem pensar. Nem pensar. Eu também não, eu devo dizer que eu admiro quem sabe fazer Sim. coisas em Excel. Sim. Para mim, aquelas tabelas. Sim. Acho Eu fascinante. tenho uma tabelinha de Excel Não é? para controlar algumas O que coisas. eu faço quando Adorava instalo o saber Windows fazer. é como é que se tira daqui o Excel. Eu só quero o ano. Mas Quando clicas por engano no Excel e começas a perceber que aquilo está a abrir. Não! Não! Sim. então e PowerPoint? Também PowerPoint não. PowerPoint eu sei o que é também. PowerPoint E acho o que já fiz. Access? Vocês Já não mexi estão no PowerPoint para mandar coisas parvas e porcas aos meus amigos. Agora, o Excel, que porcaria é que tu pões no Excel? Não Era pões só para fazer nada. trabalhos na faculdade. Para fazer apresentações de quê? De diapositivos. Não, o PowerPoint dia foi criado positivo. com este espírito. Bill Gates, não me engano. Com aquele lado nerd dele. Não, aquele era para a badalhoquice. Era.